Aleluia, glória a Deus. Quero dizer que tem... Pode sentar, pessoal. Pamela olhou, vendo eu subindo com chá, ela falou, você vai tomar chá na pregação? Eu falei, não, eu vou levar para o pessoal ver, aí ficar com vontade, lá atrás tem um chazinho, tá bom? Então, se sinta livre, em nome de Jesus. Hoje, nós estamos num dia muito especial, que é o dia que nós comemoramos os dias dos pais, e nada melhor do que falar sobre isso, falar sobre este fundamento, deste encargo, porque para mim é uma missão, ser pai é uma missão, que você vive todos os tipos de emoções. Tem dia que você está feliz, tem dia que você chora, tem dia que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Eu tenho o privilégio de trabalhar com 2 terapeutas, né? E ali na sala trabalha eu, 2 terapeutas, um jornalista e um sociólogo. E de vez em quando a gente se depara fazendo algumas partilhas, né? E sexta-feira, inclusive, nós estávamos falando isso, falou assim, ó, este é o momento da partilha, né? E ali a gente falando, e eu abrindo ali algumas coisas, falando assim, meu Deus, eu estou numa fase com os meus filhos, que é só Jesus e tal, e ela me falou algo, que entrou no meu espírito, e ela falou assim, sabe uma coisa que nós temos que tomar cuidado? Uma das terapeutas, hoje os pais estão com medo de ser pai. Falei, mas espera aí, me explica. Ela falou assim, por quê? Hoje a gente vive em uma vida tão midiática, tão tudo pautado pelo politicamente certinho e correto, que tudo que você passa, você vai para a internet. E lá tem o antídoto, tá certo? Isso daí. Antídoto. Tem um remédio para tudo. Só para contrariar. E muitas vezes, esses dias a Pamela me mandou um vídeo, que é muito bacana, e muito faz sentido, mas se a gente se apegar somente àquilo, você se frustra, você se decepciona consigo mesmo, e esquecemos que cada família, que cada pai, que cada mãe, são singulares. E aquilo ali acalmou o meu espírito e o meu coração. Eu já estava procurando terapeuta, eu já estava procurando clínica de repouso, estava procurando tudo, meu irmão, que o negócio está. Mas a maior dádiva de um pai, e a maior dádiva de uma mãe e de uma família, é que eles possam criar os seus filhos e a sua família no temor do Senhor. E que nós, como filhos de Deus, possamos gerar isso na nossa casa, na nossa família. Hoje nós estamos completamente sendo atacados, todos os dias, todas as horas. Posso te falar algo? Eu vi 2 grandes homens de Deus desta nação dizendo, um deles, Hernandes Dias Lopes, dizendo,
Não temas. Isso é a palavra de Deus se cumprindo. E não se pasme. A perseguição contra a igreja não vai diminuir, vai aumentar. Se hoje as pessoas dizem que não pode falar de Jesus, que não pode, isso vai só aumentar. E sabe o que vai diferenciar? É a nossa casa, é a nossa família. Lembra que eu te falei lá num tempo em um tempo atrás, que eu disse que o Xandão não pode mandar na sua casa? E agora tem que tomar cuidado, né? Se ele ouviu falando dele, é perigoso, daqui uns dias vocês têm que mandar cigarro para mim na cadeia. E se não mandarem, meu irmão, minha matrícula vai ser como que é? Pegar com o PhD ali, brincadeira. Ai, Jesus. Mas cada dia que passa isso é normal. O que vai diferenciar é o que nós estamos construindo dentro das nossas casas. Ela não precisa ser perfeita. Você não precisa ser o pai e a mãe de propaganda de margarina. Você não precisa ser o pai e a mãe dos likes, dos não sei o que lá, das redes sociais. Você só precisa gerar o temor do Senhor dentro da sua casa. E fazer com que os seus filhos e a sua família seja enraizada em Cristo Jesus. Amém? Abram aí a sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Quero ler 2 textos, e depois nós iremos para o texto base da mensagem desta noite. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Eu ouvi um grande homem de Deus, chamado Doug Magrelo. Há muitos anos atrás ele me ensinou algo. Ele disse assim: Beto, você quer ser um adorador? Leia todos os dias um salmo. E se você quer sabedoria, leia todos os dias um Provérbios. Então, se você carece de sabedoria, são 30 provérbios, ou seja, um por dia. Quando você terminar o mês, você lê o Provérbios. E eu estou fazendo isso novamente, leio 2 capítulos normal da minha devocional, e leio um salmo e um Provérbios. E nesses dias na minha devocional, este Provérbios falou com o meu coração, que diz assim, Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Lucas capítulo 11, versículo 11 até o versículo 13, diz assim: qual pai no meio de vocês, se o seu filho pedir um peixe, em lugar disso você dá uma cobra? Ou se o seu filho pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Esta é a chave. Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais eu, um pai que estás no céu, dará o Espírito Santo a quem pedir. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta noite.
Obrigado pela esta data. Obrigado por cada homem, por cada família que aqui está. A minha oração é que nós, como homens e mulheres de Deus, como cristãos, possamos ser impulsionados a desenvolver o nosso papel a qual o Senhor nos colocou dentro da sociedade, dentro da família, dentro de casa, dentro do nosso trabalho, de uma forma real e verdadeira. Eu te peço, Espírito Santo, que toda a mentira de Satanás, toda a enganação de Satanás seja anulada agora, que cada um de nós possamos, nesta noite, sermos marcados, impactados por aquilo que só o Senhor pode fazer. Hoje nós estamos aqui comemorando o Dia dos Pais. Talvez alguns não tiveram pais, como eu vi nesta semana a propaganda, pais que foram buscar o maço de cigarro e nunca voltou, pais que eram para proteger, mas abusaram, pais que eram para cuidar, mas jogaram fora, pais que eram para ser referência e não foram. Mas mesmo assim, Senhor, a Tua palavra diz que as nossas vidas estão escritas na palma da Sua mão. A Tua palavra diz que antes da formação, antes de sermos formados e gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos planejou. E os processos, as lutas, tudo tem um propósito. E conforme nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, o Senhor é um Pai excelente. O Senhor é um Pai bondoso, o Senhor é um Pai que cura, o Senhor é um Pai que restaura. O Senhor é um Pai que dá afeto novamente, independente dos nossos traumas, independente das nossas lutas pessoais. Então, ó Deus, eu te peço, cura a paternidade nesta noite, a paternidade física, a paternidade espiritual. Quebra tudo aquilo que não provém do Senhor, e o que o seu nome seja exaltado, e que nós possamos nesta noite sair daqui mais parecido com o Senhor, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus é um Pai perfeito. Deus é um Pai que cura. Deus é um Pai que restaura. Hoje, infelizmente, a sociedade tem tentado destruir a paternidade. Economicamente, socialmente, espiritualmente, é fato. Quando olhamos para a área comercial, qual é a segunda data mais comemorada no ano? Dia das Mães. E eu não estou minimizando o Dia das Mães. Talvez você, como eu, já foi tentar ir num restaurante no Dia das Mães. Quase impossível. No Dia dos Pais, os caras ficam fora. Entra. Está faltando, tem vaga. E isso, culturalmente, socialmente, é uma desconstrução da paternidade. Porque eu já disse essa história algumas vezes aqui. Hoje eu me emocionei com uma postagem da Aline falando do japonês. E ela disse algo muito interessante:
se tratando de pai, você foi a minha maior referência. E hoje eu não tenho problema com Deus, porque o Senhor me deixou um legado. E quantas pessoas no decorrer da sua história têm problema com os pais, têm problema com Deus, por causa do seu relacionamento com o seu pai. É fato. Mas algo que nós precisamos entender, que Deus é um Deus perfeito. Deus não perde tempo com o seu propósito. Eu me lembro um dia, nós estávamos em um dos lugares mais chiques de São Paulo, Alfa Zero, né? Nós estávamos pregando. Eu não, quem estava pregando era a Pamela. E ali ela contando o seu testemunho, ela contando a história em um ancião, um senhor de 70 e poucos anos. Chegou nela e disse, falou assim: que história linda, que testemunho, mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Nunca mais você pergunte o porquê de tudo que você passou, mas pergunte o para quê. Então, meus irmãos, talvez a sua batalha, talvez a sua luta com a paternidade, com a dificuldade, talvez seja um caminho a qual Deus quer te usar. Talvez seja um caminho a qual Deus quer que você seja um canal de bênção para a sua geração. É um canal a qual o Senhor quer fundamentar, um canal a qual o Senhor quer estruturar para que você seja bênção aonde você estiver. Sempre lembrando, Deus é um Pai perfeito. Repete comigo, Deus é um Pai perfeito. Por mais que a sociedade tenha tentado arduamente tirar Deus da sociedade, tirar Deus do coração das pessoas, tirar Deus das famílias, mas Deus é um Deus perfeito, e a sua palavra vai se cumprir. A palavra diz, a Bíblia diz, tudo pode passar, mas a minha palavra não vai passar. Ou seja, tudo aquilo que Ele disse na sua palavra, tudo aquilo que Ele disse ao seu respeito, vai se cumprir em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não importa a perseguição, e a perseguição é até uma bênção, meu irmão. Sabe por quê? Porque é no meio da perseguição que os Nutella serão chacoalhados. Quem for de verdade vai permanecer na peneira. Quem for de verdade vai continuar dando glória a Deus, independente da circunstância. Se nós não pudermos se reunir aqui, nós vamos fazer um movimento poderoso aonde nós estivermos. Sabe por quê? Porque você vai ser um pedaço da igreja de Cristo aonde você estiver. Por isso que o Satanás, o inimigo das nossas almas, tenta desvirtuar, tenta desestabilizar aquilo que é mais poderoso, que é a sua casa, é a sua família. Porque o diabo sabe, uma família forte, existe uma igreja forte. O diabo sabe que uma família de pé, conhecendo quem é, sabendo, tendo o verdadeiro entendimento da sua identidade, daquilo que Deus tem, meu irmão, nós se tornamos um exército poderoso, que nada e ninguém pode parar. Eu gostaria de meditarmos nesta noite. Abra aí comigo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. As cartas paulinas são tratados teológicos para a igreja, para o corpo
para o desenvolvimento da família, para o desenvolvimento da igreja. E esse texto a qual nós vamos ler fala muito a respeito do fundamento familiar. Amém? Que é aquilo que nós queremos decorrer nesta noite. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Fala assim: honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: para que se vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Como eu disse, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, é um profundo tratado teológico sobre a igreja, sobre a família. E quando nós observamos, e se nós observarmos a carta do apóstolo Paulo como um todo, do capítulo 1 ao capítulo 6, a qual esse é o último capítulo, Paulo nos instrui, Paulo nos mostra o desenvolvimento da igreja, o desenvolvimento do corpo de Cristo. Ele mostra no capítulo 2 como o corpo de Cristo é fundamental e não é uma obra do acaso, não é um movimento sem direção, não é algo que Deus pensou, não, agora eu vou montar a igreja. Não. Paulo nos instrui no capítulo, depois que se você puder no seu momento de devocional, pega como uma atividade desses próximos dias, leiam Efésios do capítulo 1 e do capítulo até o capítulo 6, são 6 capítulos, ou seja, se você lê um capítulo por dia, em uma semana, você vai ter lido a carta de Efésios. E não só apenas leia, mas medite, reflita naquilo que Deus vai estar te instruindo. Paulo nas cartas, ele nos aponta a condição, nós falamos esses dias aqui a respeito da condição do homem perante Deus. Lembra quando eu falei sobre o ministério da reconciliação? Qual era o primeiro ponto a qual Deus queria nos reconciliar? Ele queria mostrar a condição pecadora do homem. E Paulo deixa bem claro a nossa limitação, a nossa dificuldade, que nós estamos debaixo de uma condenação, que nós estamos debaixo de uma separação, que os meus pecados, os meus delitos, faz distanciamento entre Deus, entre eu e Deus. E isso, quando nós não sabemos a nossa condição, quando nós não sabemos o nosso posicionamento, que nós precisamos de um Redentor, nós estruturamos as nossas casas, as nossas famílias, no caminho contrário daquilo que Deus tem para nós. E acabamos caindo na máquina da sociedade. Passamos a cumprir estatística. Hoje, infelizmente, é com grande pesar que nós falamos isso em cima de um altar. Mas estatisticamente falando,
famílias cristãs, famílias que se servem ao Senhor, têm se perdido nos fundamentos de constituir uma família debaixo do temor do Senhor Jesus Cristo, entendendo que a maior tarefa, o nosso maior trabalho é gerar o temor de Deus no seio da nossa família. E por que Deus quer que nós venhamos entender isso? Porque quando nós entendemos a nossa condição, nós passamos a viver por propósito. A igreja não vai ser só mais um ajuntamento de pessoas semelhantes, mas vai ser um quartel-general que vai queimar em Cristo Jesus. E aí nós vamos passar a entender que nós, igrejas, fomos chamados por Deus para ser o corpo de Cristo e sermos a resposta de Deus nesta geração. Nós vamos passar a entender que a nossa família foi escolhida por um propósito eterno. Que a minha família, a sua família, não é por acaso. A sua família tem um propósito eterno. Talvez começou da maneira errada, talvez começou com a motivação errada, mas eu creio que em Cristo Jesus todas as coisas podem ser renovadas e ter um propósito eterno. Só basta as duas pessoas entenderem, estarem dispostas a trabalhar por algo eterno. Para trabalhar para algo que entende que vai além, que entende que a família é algo espiritual, e que foi chamado para algo da eternidade. Que entende, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 17, que as nossas atitudes, o nosso movimento, não tem a ver mais conosco, mas tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Que é Ele que vai guiar, é Ele que vai direcionar. Também entendendo que quando nós se dispomos, quando nós decidimos a ter um encontro real com Jesus Cristo e passamos a viver o cristianismo, ele vai gerar marcas em nós, e não marcas subjetivas, mas marcas que vai gerar peso de eternidade. Fala assim: hoje Deus quer gerar marcas em mim, na minha casa, que vai me levar à eternidade. Marcas de resultado de uma vida totalmente transformada. É viver o fruto do novo nascimento. É nascer não nem da, como que é? Lembra quando Nicodemos fala: Jesus, mas o que é nascer de novo? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe já sendo grande? Ele: não, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Eu tenho estudado um grande homem de Deus, aliás, dois homens de Deus, um que foi para a glória este ano, chamado Timothy Keller, pastor norte-americano de muita influência, uma igreja uma igreja com uma influência a nível mundial em Nova York, e um outro homem ainda vivo, que se chama Paul Washer, e eles trazem um fundamento do cristianismo reformado, mas um cristianismo não reformado na teologia da hipergraça, que tudo pode.
Meu irmão, sabe qual é a maior mentira que você pode fomentar dentro da sua casa? É sustentar uma teologia da hipergraça, a teologia da prosperidade, a teologia coach, e não trazer para o seio da sua casa, não trazer para os seus próximos, que nós somos pecadores que carecemos da glória de Deus. Que nós precisamos de um encontro real e verdadeiro com Cristo, para que nós possamos ser totalmente transformados. E quando nós, como líderes familiares, talvez você está falando assim, mas eu só sou filho. Sim, mas se você olhar biblicamente falando, Deus pode começar uma revolução pela sua vida. Mas eu sou mulher, aleluia, glória a Deus, você é a mulher sábia, você é a mulher que vai edificar o seu lar em Cristo Jesus. Aqui nós lemos um texto que fala do pai, que fala do filho, e se você seguir o texto vai ter o papel da mulher, ou seja, a família estruturada em um todo. Por quê? Porque a sua família faz parte do projeto de Deus aqui na terra. Fala com você mesmo em fé, meu irmão. A minha família faz parte do projeto de Deus aqui na terra. Meu irmão, sabe algo que marcou o meu espírito? Eu falei para o presbítero Rafa, no dia que o pastor Josué estava aqui, ele começou a profetizar para uma criança, eu recebi aquela promessa e aquela profecia para a minha vida, para os meus filhos. Ele disse algo assim: se o evangelho depender da sua filha, ele não vai parar em nome de Jesus. E eu peguei aquilo e eu disse, se o evangelho precisar dos meus filhos, ele não vai parar. Sabe por quê? Porque a sua família faz parte do projeto de Deus. E nós, como líderes espirituais, e agora eu vou falar um pouco a respeito e diretamente para os homens. Nós, como homens, não, vou pegar todo mundo. Nós, como filhos de Deus, nós, como os cristãos verdadeiros, temos como obrigação de viver essa vida transformada pelo Espírito e se tornar uma referência para a nossa próxima geração. Nós temos orado e profetizado que nós não vamos perder a nossa próxima geração. Fala amém, meu irmão. E sabe por que nós não vamos perder? Porque nós vamos se levantar como referência. Nós vamos conduzir os nossos filhos a viver coisas extraordinárias. Sim, nós vamos ser o padrão de homens e mulheres de Deus para os nossos filhos. Nós seremos padrão de comportamento, nós seremos padrão de santidade. Nós seremos padrões de homens que temem a palavra do Senhor, que temem ao Senhor. E Paulo, nessa carta de Efésios, nos impulsiona, nos ensina alguns lugares, alguns comportamentos que nós precisamos tomar. Eu gosto de dizer alguns posicionamentos que nós devemos se encaixar com a vontade de Deus, para que nós venhamos ser a resposta de Deus nesta geração. Pais, mães, filhos que estão aqui, sabe qual é o primeiro lugar a qual Deus quer que você tenha uma vida transformada? Onde? Na sua casa. Eu sempre brinco, eu sou do tempo que é muito fácil ser crente. Bastava-se
um aleluia mais alto, bastasse uma enrolação de língua mais alto, xaralaba, aquele irmão é espiritual, aquele irmão é diferente. Eu me lembro quando eu me converti, o meu líder, a primeira coisa que ele disse, a primeira coisa que você precisa se converter é as suas vestes. Mas hoje, acabou aquela geração. Eu creio que 90% das pessoas que aqui estão, 100% das pessoas que aqui estão, viveu a época que era o quê? Que os pais diziam, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E nós, o que nós fazíamos? Obedecia. Hoje não tem como. Hoje nós estamos na geração da influência, nós estamos na geração que precisamos influenciar a nossa casa. Meu irmão, não podemos negligenciar a nossa casa e a nossa família. Nossa família é um ambiente prioritário da glória de Deus. Fala comigo, a minha família é o ambiente prioritário para eu mostrar a glória de Deus. Isso não impede que você dê uns piti de vez em quando. Filho de pastor é exposto toda hora, né? Isso que eu falei. Pamela chegou de viagem, cansada, emocionalmente abalada, e ela já decretou, nunca mais eu viajo sozinho com os meninos. Eu falei, que pena, eu queria tanta mais férias. E vamos fazer um momento de devocional. Fizemos ali, tal. E aí nós começamos a orar, começamos a pedir perdão para eles. Não queremos tratar vocês com ignorância, não queremos isso, não queremos aquilo. E o Espírito Santo tomou o ambiente do quarto. Até a Maia caiu no siricanta lá na praia. Bênção, foi muito bênção. Aí acabou aquele momento de espiritual, e ela começou a tocar o terror dentro do quarto, e corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Eu peguei ela e pus dentro do berço e falei assim, vai dormir agora. Ela olhou para minha cara e falou assim, você acabou de falar para o papai do céu, que não ia mais me tratar assim. É sério, meus irmãos, aquela menina precisa ser estudada. Eu falei, vai dormir agora, menina. Porque isso faz parte do direcionamento. Mas o que você precisa ser? Você precisa cuidar e zelar e mostrar a verdadeira transformação exterior na sua casa. Meu irmão, o lugar mais difícil de você ser crente é na sua casa. Ou é só lá em casa? Se não for, me ajuda, porque, meu Deus, como é difícil ser crente. Meus filhos arrancam meu juízo, meus irmãos. Arranca. Hoje, é sério, eu sentei na mesa, eu comecei a chorar, falei, Jesus, onde eu errei? Se acontecer isso com você, meu irmão, é normal. Faz parte do processo de aperfeiçoamento da glória de Cristo Jesus. Mas com toda humildade. Sempre quando eles precisam de uma referência. É o papai. Pai, ora. Pai. Fala, não, a mamãe um pouquinho, tem a Maia. Não, a unha da mãe é grande, vem aqui fazer carinho. É viver de verdade. Eu e a Pamela, nós dissemos, nós não procuramos ser a família perfeita, mas nós procuramos ser uma família saudável e relevante, e mostrar a verdadeira transformação, não vivermos uma vida dupla, meu irmão. Acabou o tempo de vivermos uma vida dupla, viver uma vida na igreja, uma vida no trabalho, viver uma vida em casa. Não.
Deus quer gerar em você uma transformação verdadeira, para que você seja o mesmo em qualquer ambiente a qual você estiver. Viver de uma forma poderosa. Eu lembro, em janeiro de 2020, fomos para o Descende, todo mundo levantou o tênis, o Brasil vai ser a nação que vai mais enviar missionários para as nações da terra, isso em janeiro. Em março, Deus fecha tudo. Sabe o que eu entendo? Sabe onde vai começar o avivamento? Dentro da minha casa. Lembra do Gadareno? Jesus foi lá, curou o cara. E ele saiu 1 milhão atrás de Jesus. Quando Jesus entrou no barco, ele falou: Jesus, eu quero entrar com você. Qual foi o mandamento que Jesus falou para ele? Volta para casa. Volta para casa. A casa é o nosso maior ministério, meu irmão. Você tem que cuidar, você tem que zelar. Você tem que equilibrar, ter acordos. Lá em casa nós temos alguns acordos. A Pamela nunca colocou lixo para fora. Acordo, eu vou lá e coloco. Agora, quando a gente viaja, eu nunca comprei uma passagem. Não está top? Um lixo por uma passagem? Meus irmãos, acordos. Voltar para casa. Lembra de André? André teve o pregador da noite chegou, aleluia. André teve um encontro real e poderoso com Cristo. O que ele fez? Voltou e ganhou Pedro. O que eu entendo, meus irmãos? Eu entendo que Deus está mandando a gente voltar para casa e queimar o incenso suave e agradável no Senhor dentro da casa. Fazer culto doméstico, fazer oração, fazer algo que gere a glória do Senhor aonde nós estivermos. Da mesma forma que Jesus mandou o Gadareno voltar para casa, da mesma forma que André voltou para casa. Ei, volte para sua casa. Volte para dentro da sua casa e gere algo poderoso. Quando eu e você não colocamos a nossa casa, a nossa família na centralidade do Senhor, a minha família, a sua família corre o risco de se arruinar. Ei, Deus não perde tempo nos seus propósitos. A sua família, a sua casa é um propósito de Deus. Lembra da parábola que Jesus falou da casa fundamentada na rocha e na casa fundamentada na areia? Sabe qual é o meu objetivo e o seu objetivo como homem e mulher de Deus desta geração? É fundamentar a sua casa na rocha. Paulo, nos manuscritos de Efésios, ele nos impulsiona, ele nos mostra que Deus tem um padrão, meu irmão. Deus tem uma rota, Deus tem um caminho determinado para desenvolver a sua família, Deus tem um caminho determinado para desenvolver a sua igreja.
e não é do meu jeito e não é do seu jeito. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem atalho para o reino de Deus. Não existe atalho, existe um caminho, existe um processo que vai desenvolver a sua casa, que vai te desenvolver a sua família, e que vocês serão bênção no reino do Senhor, a partir do sacerdócio. A partir do patriarcado. E o patriarcado, meu irmão, bíblico e histórico, que quando nós vamos para a Bíblia, é que dá o fundamento do cristianismo, que dá o fundamento da ética, que dá o fundamento da moral, que dá o fundamento da lei, que dá o fundamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele que determina e direciona a maneira a qual eu devo viver, a maneira a qual eu devo me comportar. Não é a sociedade, não é o mundo, mas sim Cristo Jesus. E a igreja precisa tirar uma frase do seu vocabulário, que hoje é normal e natural na igreja pós-moderna. Ah, mas eu acho. Meu irmão, com todo respeito, você não acha nada. A Bíblia é que dá a direção do cristianismo. Ah, mas eu acho que ela foi escrita em um tempo. Meu pastor dizia: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Faz mais de 2000 anos que tentam destruir a palavra de Deus. Onde a Bíblia fala, o crente se cala. Amém, Jesus. Deus está querendo impulsionar a sua igreja e o seu povo. Uma forma direcionada por Cristo Jesus. Se nós olharmos o texto, eu só achar aqui, Deus fala para a mulher a respeito de uma submissão. Aí, os ativistas dizem: não, a mulher é capaz. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Submissão bíblica, biblicamente falando, é o homem e mulher estar na mesma missão. E qual é a missão? Conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Muitas vezes a gente se engana achando que a mesma missão é os dois ficar milionários juntos. É os dois, aleluia, glória a Deus, que enrique, que seja muito próspero. Mas a maior missão de um homem e de uma mulher na terra é conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Fazer com que a sua família, a sua casa esteja debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso. Aí muitas vezes o homem pega e fala assim: está vendo, tem que ser submisso. Mas mais para frente do texto, Deus diz o quê? Que o homem deve amar a mulher de uma forma sacrificial. Amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Agora só para os homens. Nós estamos fazendo isso? Estou vendo só as interrogações na cabeça dos homens aqui. Infelizmente, o mundo, a sociedade tem
sucumbido a esses valores. Meu irmão, isso é muito sério. Os valores cristãos estão sendo deteriorados. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos perdidos. Não sabemos quem nós somos, não sabemos quem a nossa família é, não sabemos aonde nós queremos chegar. Aí muitas vezes nós, como homens, sem missão e exigindo submissão da sua mulher. Meu irmão, não existe um homem sem missão exigindo submissão. O homem precisa ter o destino bem direcionado da sua casa, precisa zelar pela sua casa. O homem precisa sim ser o provedor. Mas antes dele ser o provedor, ele precisa ser o sacerdote. E sabe o que é o sacerdócio? O sacerdócio é todos os dias levantar um incenso suave ao Senhor. E se posicionar, cuidar da sua casa. Deixarmos de ser meninos e se tornarmos homens. Deixarmos de ser infantilizados e se tornarmos homens. Hoje menos, mas tirar da mentalidade que a mulher é um sexo inferior. Lá em casa quem dá a última palavra sou eu. Sim, senhora Pamela. Ou de vez em quando ela só fala de joelho comigo. Sai daí debaixo da mesa. Não tem a ver com isso, meus irmãos. Tem a ver de cada um saber o seu lugar no reino de Deus. Eu brinco, o homem só, não sei lá, existe dois tipos de homem. Como que é, Fábio? O homem que aceita que a mulher manda nele e o que mente. Meu irmão, eu digo para todo mundo, o homem define 30% daquilo que está em casa. Mas nesses 30% o homem tem que ser homem. Homem tem que ser homem. E infelizmente nós estamos numa sociedade que está gerando um homem. Sabe qual é o padrão de homem na sociedade? O filho do Leonardo. Como é o nome do bexiguento? Esse daí. A cara de mulher. Cropped. Ah, meu irmão. Desculpa. Se você, não estou falando contra, mas já falando contra. Homem é homem, meu irmão. Homem é caveira. Homem é caveira, meu irmão. Para não ser mais polêmico. Minha esposa está falando assim, para. Homem é caveira. Geração do videogame, homem diz, não estou falando nada contra videogame não, meu irmão, você pode ter videogame, mas quando você deixa os deveres de homem para ficar jogando videogame, graças a Deus em casa não tem videogame, aleluia, hoje só vou ver nego jogando videogame para fora. Mas meu irmão, não estou falando nada contra o videogame é um atrativo, mas se está tirando o posicionamento de ser homem, meu irmão, vamos virar homem. Minha mãe está aqui, e minha mulher está aqui,
Sabe quando o meu casamento começou a dar certo? Quando eu cortei o meu cordão umbilical com a minha mãe. Amo a minha mãe, ela me gerou, mas a mulher mais importante da minha vida se chama Pamela Nunes de Azevedo Ferreira. Acabou. Agora um monte de homem com cordão amarrado com a mãe, não vira homem, meu irmão. E depois quer submissão, depois quer respeito, depois quer honra. Não existe. Chegou o momento de nós como homens, chegou o momento de nós como igreja se posicionarmos para discipular uma nação. Mas escutei esta semana, nós estávamos lá no culto de unidade. Sabe por que o avivamento não vem sobre a nação brasileira? Porque a igreja é infantil. E sabe por que muitas vezes a igreja é infantil? Porque os homens é infantil. Eita Jesus, não era dia dos pais para vir? É sério, meus irmãos, eu estou falando comigo, eu estou falando algo que tem que queimar dentro de mim, me transformar. Sabe por quê? Porque vira e mexe, eu quero cair naquela coisa do bebezinho, mas eu preciso de algo que me impulsione a ser um homem de verdade, e que está faltando na sociedade. Qual é o padrão de homem da sociedade? João não sei o que lá, Neymar, Ai, meu Deus do céu. Toma água para não pecar. Pega mais água. Aleluia. Mas por outro lado, agora vai pegar as mulheres, aleluia. Mulheres que não aceitam a submissão. Mulheres que querem passar na frente do homem. Mulheres que querem tomar conta de tudo. Não fala, ai, fala Jesus, não. Que cada um assume a sua carapuça. Eu falo porque eu sofri muito isso, de me ausentar, meus irmãos. E sabe quando o meu casamento começou a dar certo? Quando eu comecei a me posicionar e posso abrir algo e eu não tenho medo de me expor. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com posição. Posição. Mais um pouquinho de água. Mulheres impulsionadas por um feminismo ideológico. Desculpa, você pode crer no que você quiser, mas eu creio que feminismo e Bíblia não combinam. Vou repetir. Feminismo e Bíblia não combinam. Machismo escroto e Bíblia não combina. Não combina. Ah, então é só o feminismo. Não, machismo escroto com Bíblia não combina. Ah, mas não tem a ver com patriarcado? O que eu conheço, não. Vai olhar a Bíblia lá como o marido de Rebeca cuidava de Rebeca. Como é o nome dele? Pra eu não errar? Nossa, mas ninguém conhece a Bíblia, né? Isaac, aleluia. Esse é o padrão de patriarcado. Então, Deus está querendo fazer uma revolução dentro da nossa casa, para nós como família venhamos se voltar ao chamado eterno da palavra de Deus. Posso dizer algo muito poderoso que mexeu comigo? O padrão eterno e o padrão de Deus não caducou. Ele é o mesmo. Não perdeu, não tem prazo. Os princípios eternos não têm prazo de validade, como muitos estão querendo dizer. Não, mas a Bíblia foi escrita. Não tem. Conforme o pastor Rafael, não, é Bíblia. Não.
Rafa, o diácono Rafa, o presbítero Rafa que imita melhor. Pastor Rafa, nós te amamos. Ei, volta para a palavra. O padrão é eterno. Eu e você, como cristão, precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. E toda família cristã tem uma missão. E essa missão é servir Jesus Cristo aos quatro cantos desta terra. Esta missão é se entregar, é se sacrificar, é amar incondicionalmente. Homens, é amar incondicionalmente a sua mulher, é amar incondicionalmente a sua família, é zelar, é orar, é jejuar por ela. Mas eu também não estou dizendo que não é casamento, tá falando, até que a morte nos separe. Que a gente vê aí na sociedade um monte de coisa que não é casamento, até a morte separe. Está vivendo que nem um Satanás, até a morte separe. Não creio, não creio. É sério, meu irmão. Porque tem muita gente falando que é casamento aquilo que não é. Se for casamento de verdade, Deus vai exaltar e Deus vai transformar. Eu estou falando isso porque aconteceu isso na minha casa e na minha família. Eu tenho autoridade para falar isso, meu irmão. Nossa, se escandalizaram, o pastor passa por problema. Sim, não somos super-herói, mas graças a Deus que o nosso Redentor vive. Meus irmãos, Deus está nos chamando para ter uma igreja saudável e relevante. Homens, no dia dos homens, ou no dia dos pais, vamos se posicionar como homem. Vamos viver a palavra de Deus. Vamos amar as nossas famílias. Vamos tirar a máscara. Vamos viver o reino de Deus. Eu tenho certeza. Quando nós, como homens, se posicionarmos, Deus vai fazer coisas extraordinárias. A sua família não tem prazo de validade. Tem. Eu não estou dizendo que não tem luta. Tem, meu irmão. Se a sua família ser normal, vai ter luta, vai ter batalha. Mas zele. Vá até as últimas consequências. Decida, eu vou até as últimas consequências, e Deus vai, porque o que a palavra de Deus diz que vai fazer, meu irmão, vai começar, e vai começar em você. Então que nesse dia dos pais, Deus te honre, e Deus faça algo sobrenatural na sua vida. E antes de passarmos para a pastora, eu queria honrar um menino aqui. Ele chegou e ele, sabe aqui, Jonas? Ele não sabia de nada. Segundo a igreja dele, eu vou dar uma oportunidade para ele dar uma saudação. Pai do Senhor, igreja. Amém. Isso aí foi para mim, né? Pode ser melhor para Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Confesso que nós não ia vir para cá. E aconteceu algo e eu falei, não vou perder minha bênção. Eu quero ouvir a palavra em algum lugar, né? E viemos para cá. Eu queria só deixar um versículo aqui. Peguei o final aqui, mas vi que estava falando de conserto, posicionamento, né? E aí, já estava marcado aqui. Mateus 19, ali no seu versículo 16, a passagem fala sobre o jovem rico. Eis que um jovem chega até Jesus, né?
e pergunta: Senhor, o que faço para ter a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: já que me perguntas, né? E começa a falar para ele os mandamentos, né? Que é respeitar o pai e a mãe, né? Saber ali que tudo que Jesus falou para ele, né? Aqui nessa passagem, eu não vou ler para ser bem breve, mas quando o Senhor fala para ele que é necessário ele vender todas as riquezas que ele tem, ele dá as costas para Jesus e ele sai. Hoje é dia dos pais, né? Eu queria que você refletisse aqui. Como que está a sua vida com Deus? Você largou tudo lá fora? Você está posicionado? Né? Porque eu falo, é difícil, né? Para a gente largar as coisas do mundo. Porque lá fora tudo é bom. Nós temos que ser verdadeiro. Lá fora tudo é maravilhoso. Mas será que você está preparado mesmo? Porque o grande dia vai chegar. E quando chegar, o que você tem para oferecer para Deus? O que você fez? Qual foi sua missão aqui? Sabe? Todos os dias eu olho para a minha vida assim e dou graça. Falo: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me tirou daquela vida. Obrigado porque o Senhor me tirou do mundo, sabe? E confesso para vocês que foi um processo. Largar tudo. Você deixar de ganhar 10, 15 mil reais todo mês para passar necessidade. Mas você saber que lá na frente vai ter uma recompensa. E eu falo isso porque Deus honrou muito. Porque quando eu abri mão da minha vida, eu abri mão do mundo, das coisas que eu tinha lá fora. Eu passo dentro dessa passagem por quê? Porque o Senhor usou um servo de Deus para falar para mim assim: eis que o Senhor vai tirar tudo de você e vai te dar tudo novo. Você só precisa se posicionar. E eu voltei. Então, nessa noite, irmão, eu quero que você reflita nessa palavra. Até mesmo quando chegar na sua casa, você olhar para dentro de você e você ver o que você está fazendo, se você está perfeito, se você está no caminho certo, qual que é o seu posicionamento. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia! Lembra quando a gente fala que um rapaz que arrumou a chácara para a gente fazer os cultos? Está aqui, ó, o Jonas e o Washington, irmão da Marçal. Saiu da igreja, foi lá, montou uma tabacaria, levava os maiores funkeiros de São Paulo para a tabacaria. E eu sempre falava para ele: Jonas, você é pregador de multidão, cara. E faz um tempo que ele voltou. Há uns 2 meses atrás eu tive o privilégio, 1 mês e pouco atrás, eu tive o privilégio de ir na igreja dele, que ele que ministrou a palavra. Que palavra, sendo usado por Deus. É que hoje ele está tímido, né? Mas eu vou trazer ele para pregar. A palavra que ele pregou lá foi muito top. E isso é o poder de Deus. Isso é quando nós se permitimos fundamentar a nossa casa, a nossa família em Cristo Jesus. Aí eu brinco com ele. Ele é o vaso, a Bia é a vasa e o Pietro é a botija. Os 3 servem ao Senhor. A Bia canta. Próxima vez ela vai cantar aqui para a gente, em nome de Jesus. É o poder de Deus. Amém? Que você se posicione. Que você lute, zele pela sua casa, pela sua família. Que Deus use você para fazer algo poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Já vamos orar pelos pais. Agora nós temos, a tia Thaís está aí atrás. Nós vamos ter um momento com Cia Kids, amém?
Rapidinho. Quem conseguir sentar? Graça e paz, igreja. Hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Nós somos presenteados com um pai amoroso, que é o nosso Pai Jesus. E o Cia Kids vai preparar uma apresentação breve. A gente não conseguiu fazer tudo muito rápido, ensaiar muito, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Você quer que eu leia? Você vai ler. Crianças ficam perto dos seus pais, por favor. Pai, eu amo cada segundinho que temos juntos. Eu sempre quero mais. Mas eu sei que você precisa ir para os seus compromissos. Inclusive, eu me orgulho muito do homem que você é. Um verdadeiro homem de honra. Eu observo tudo que você faz. O jeito que senta na cadeira, o jeito que come, o jeito que trata a mamãe, o jeito que me trata. Eu sempre seguirei os seus passos. Afinal de contas, um dia eu quero ser como você. Muito obrigado por ser quem você é. Eu te amo demais. Você é a minha maior referência na vida. Um verdadeiro líder que me guia por onde quer que seja. Meu maior protetor. Amém? Pai, eu te amo. Ele é super tímido, gente. Vocês não têm noção. Agora a gente vai começar com uma entrevista aqui. São duas pessoinhas muito incríveis que eu pego tanto no pé, mas eu amo tanto. Vem aqui, Benzac. Pode arrumar mais uma cadeira para mim? Mais uma cadeira. Só vou falar uma. Pai, vem aqui. Quem era você antes de nós? Pai, quem era você antes de nós? Eu era perdido. Não, mas eu era um menino. Eu era um menino. Imaturo, irresponsável, doidinho, mas de Deus. Quem é você agora? Um homem, primeiramente apaixonado por Jesus. Segundo, o homem mais feliz da vida pela minha família. Pelos meus filhos que arrancaram o resto do cabelo que eu tinha. O resto não, quando eu nasci você já tinha dado.
mas eu sou completamente realizado. Feliz Dia dos Pais. Agora... Hã? Não, espera. Senta lá. Agora tem mais uma criança aqui. Júlia. Cadê a Júlia? Ana Júlia? Vem, Sofia. Deixa eu ver, né? Crianças, prestam atenção. Pode ir, Ju. Qual foi a sensação de saber que você seria pai? Bom, a sensação de saber que eu seria pai foi de ter o privilégio de ser na vida de alguém o que eu não tive. Feliz Dia dos Pais. Aí a gente tem, às vezes, crianças que não estão com o pai presente e, às vezes, a gente tem pais que não estão com o filho presente. Então, a gente resolveu presenteá-los. A gente vai chamar a Vitória. Tio Rafão, vem aqui. Ah, Vitória. Deixar o Bruce te morder. Eu não entendi. Como se mede o amor? Agora olha para mim e fala. Como você se mede o seu amor? Como se mede o seu amor? Eu acho que a minha figura de linguagem é eu sempre poder fazer alguma coisa. Mas o que eu mais acho que eu vejo na minha filha foi que, respondendo você e respondendo a minha filha, é que quando ela estava perto, eu via muito pouco de mim nela. Mas quando ela foi para longe, gritou muito o que eu ensinei para ela. E isso, para mim, ela dizer que o amor está lá. Feliz Dia dos Pais. E vamos também chamar os nossos pré-adolescentes, né? João. Antônio, vem aqui. Só porque você falou que não quer. Pode vir. Vem, compadre. O João, a gente não preparou pergunta para ele. Ele já é um adolescente. Ele vai fazer uma declaração para o pai dele. Fica à vontade. Você tem que olhar para o seu pai. Não adianta. Fala para ele o que ele representa para você. E o que ele é para você de todos esses anos de vida que você conhece ele. Ixi, então são muitos anos, viu? Bicho é velho. Ai, gente, eu vou chorar, peraí.
Pai, o Senhor sempre me ensina que eu sempre tenho que falar a verdade em tudo que eu faço. E o Senhor prometeu que não vai chorar, viu? O pai já está chorando já. E uma coisa que eu quero te falar, eu te agradeço por tudo que o Senhor é na minha vida e tudo que o Senhor me ensinou até hoje. Te amo, viu? Feliz Dia dos Pais. Eu não. Obrigada. Fala, Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. O que você gostaria de perguntar para o seu pai hoje? Nada? Fala, Feliz Dia dos Pais, abraça seu pai. E agora, Apolo. Apolo. Chamir está ministrando ele ali antes. Fala, pai, vem aqui. Assim. Pai. Fala, pai. Pai. Alto, pai. Pai. O que Que você... Fala, o que o que eu eu tenho tenho te ensinado. te ensinado. O Apolo perguntou, o que Eu tenho tenho te ensinado? te ensinado. O que eu tenho te ensinado? A ter muita paciência, a dobrar a paciência e deixar a paciência dentro da gente. Né? Fala o que mais? Fala o que mais? Demais. Mas você tem me ensinado a olhar diferente, a ser um homem diferente, a pensar diferente e fazer com que o papai mude a cada dia. Amém. Fala, Feliz Dia dos Pais. Dia de paz. Gente, a gente poderia ficar a noite inteira aqui, que ia ser incrível. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Vocês são incríveis. Pai, eu te amo. Pai, fala agora, quem é a filha preferida?